O presidente Lula chegou a Roraima nesta manhã para acompanhar de perto a situação do povo Yanomami. O Ministério da Saúde declarou, inclusive, emergência de saúde pública e quer dar mais assistência à população da maior reserva indígena do país. Vamos para lá, então. Vamos para Boa Vista conversar com o repórter Lucas Uilame, que acompanha a situação para a gente. Inclusive, a gente vê o presidente Lula atrás de você, né, Lucas? O que foi anunciado? Nesse momento, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, é que fala. Conta para a gente. Boa tarde. Marcelo, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo o jornal hoje. Essa entrevista coletiva acabou de começar, eles acabaram de chegar aqui a esse ponto onde está a imprensa. Nesse momento fala a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está trazendo aí um contexto sobre a crise de saúde que vivem os Yanomamis e daqui a pouco o presidente Lula deve falar para trazer quais ações emergenciais devem ser feitas para tentar solucionar esse problema que vivem os Yanomamis. O presidente Lula passou nesse momento a palavra para a ministra da Saúde, que também fala nesse momento aqui, e daqui a pouco o presidente deve trazer então essas ações emergenciais. O presidente chegou aqui em Boa Vista por volta das 11 horas da manhã, no horário de Brasília, uma hora mais cedo aqui em Roraima, o fuso horário é diferente. Ele veio direto aqui para a Casa de Saúde Indígena, que fica na zona rural aqui de Boa Vista, uma espécie aqui de posto de saúde, para onde são trazidos os indígenas que estão na comunidade, indígenas afetados com Nesse momento fala a ministra da Saúde, está trazendo aí o contexto. Daqui a pouco nós temos então a fala do presidente Lula. No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir. Bom, a gente está vendo então a ministra falar, junto com o presidente Lula. O sinal do Lucas acabou caindo, mas ele está nessa região ali, que fica numa área rural, e onde esses indígenas foram levados para lá, porque a situação é bastante grave. A gente vai ver uma reportagem agora que mostra justamente a preocupação por lá. 8 crianças indígenas estão com doenças muito graves, como malária e desnutrição, e é o que a gente vai ver agora na reportagem. A foto do indígena deitado na maca escancara o problema. Em outro flagrante, crianças Yanomami visivelmente desnutridas aguardam atendimento. Este recém-nascido está com pneumonia. Os registros desse drama humanitário são da URIRI, Associação Yanomami, que tem acompanhado a ação do Ministério da Saúde na terra indígena. Essa equipe já presenciaram várias situações graves, crianças convulsionando, crianças com malária, relatórios da equipe profissional de saúde, a estrutura do unidade básica de saúde. Então, todos esses notas, é importante que o Ministério da Saúde vê, né, a realidade do povo Yanomami. Ao longo da semana, pelo menos 8 crianças foram transferidas em estado grave para Boa Vista. A proposta do Ministério era fazer apenas um diagnóstico da situação. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2019 e 2022, nos 4 anos do governo Bolsonaro, 570 crianças Yanomami morreram, um aumento de quase 30% em relação aos 4 anos anteriores. Foram vítimas das chamadas mortes evitáveis, desnutrição, verminoses, malária e pneumonia. Consequências da precariedade no atendimento de saúde e também do garimpo ilegal que avança sobre a floresta. A situação dentro do território Yanomami, ela é crítica e ela tem uma relação direta com a expansão, com a explosão do garimpo nesse território. O garimpo, ele, além do impacto ambiental que ele tem na floresta, né, o garimpo promove a supressão da floresta, ele espanta a caça. Para além desse impacto, ele promove a contaminação dos rios, né? Então, o garimpo tem um impacto muito direto em 2 fontes importantes de alimentação para essas populações, que é a caça e o peixe. A vinda do presidente Lula a Boa Vista é uma tentativa de uma resposta rápida à precariedade no atendimento à saúde do povo Yanomami. O que se espera do governo federal é, de fato, uma resposta concreta e enérgica que consiga pôr fim à expansão do garimpo dentro do território Yanomami e garanta condições básicas de sobrevivência para os povos Yanomami dentro do seu território.
30 mil indígenas vivem na maior reserva do país. Os Yanomami dividem espaços, segundo associações indígenas, com cerca de 20 mil garimpeiros que ocupam as terras ilegalmente. Como você viu no início do jornal hoje, o presidente Lula e os ministros estão falando nesse momento. A gente está acompanhando a situação por lá, inclusive essa imagem ao vivo. Assim que houver qualquer anúncio, a gente volta a falar sobre esse assunto. Lembrando que há a expectativa de que o governo anuncie a criação de um hospital de campanha por lá e também estruturas de tendas de saúde para atender a comunidade Yanomami, que vem sofrendo há muito tempo. E como a gente sabe que o garimpo ilegal é uma grande ameaça para a saúde e para o meio ambiente. A gente começou o jornal hoje falando da situação preocupante dos Yanomami, te mostrando que o presidente Lula está lá em Roraima, que ele e os ministros deram uma entrevista coletiva agora há pouco. Vou conversar mais uma vez com o Lucas Oilane, que está lá, acompanhando essa coletiva e nos conta o que foi anunciado. Ô Lucas, boa tarde mais uma vez. Oi, Marcelo, boa tarde mais uma vez a você e a todos que acompanham o jornal hoje. O presidente Lula já saiu aqui da Casa de Saúde Indígena Yanomami, partiu em direção à base aérea de Boa Vista e deve retornar a Brasília. No discurso na imprensa, o presidente disse assustado com o que descobriu, com o que viu sobre a saúde em Yanomami, vivida aí por crianças e também idosos na terra indígena, que é a maior do Brasil. Ele estava acompanhado aí de ministros, como a ministra dos Povos Indígenas. A gente teve um probleminha de novo aqui no sinal do Lucas, mas não tem problema. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente Lula ainda há pouco lá em Roraima. Fazer com que a gente monte o plantão da saúde, sabe, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que transportar 200 índios, 200 indígenas que estão aqui. É apenas uma questão de mudança de comportamento. A nossa ministra Lívia sabe que tem que fazer. Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho, sabe, que honra e orgulha o povo brasileiro, como fez na Covid-19. E eu prometo a vocês que nós vamos melhorar a vida deles. É isso. É claro que a gente vai continuar acompanhando a situação sobre a saúde dos Yanomami, lembrando que 8 crianças em estado grave foram levadas para um hospital. Os nossos repórteres continuam lá. A gente volta a falar sobre esse assunto ao longo da programação e também um pouco mais tarde lá no Jornal Nacional.